Gente, nós vamos para o tema 5, dentro de microbiologia, né? Diz respeito ao controle do crescimento dos micro-organismos. A gente vai falar de técnicas empregadas para reduzir o crescimento dos micro-organismos, ou causar a morte deles. A gente viu em uma das primeiras aulas, né, que algumas técnicas eram elaboradas para a destruição dos micro-organismos, levando como base a própria estrutura. E a gente estudou as estruturas dos micro-organismos, né, das bactérias em especial, e agora a gente vai ver como que se dá o controle do crescimento deles. Onde que entra o antibiótico, né, que é uma substância química, e para o controle das bactérias. E aí, então, eu vou começar introduzindo para vocês alguns conceitos, né, algumas terminologias básicas que a gente encontra muito dentro dos tópicos de microbiologia e que são de vital importância para a gente compreender o que os outros profissionais da saúde falam e o que os livros de microbiologia discutem também. Tá. Então a gente vai começar aí com esterilização. Quando eu falo que alguma coisa está estéril ou que eu vou realizar a esterilização do meu objeto, dos meus utensílios odontológicos lá na clínica de odonto, o que significa o termo esterilizar? Eu estou falando com vocês que uma coisa está estéril, eu quero dizer que aconteceu a destruição de todos os micro-organismos, inclusive dos esporos. E a gente bem sabe que os esporos são assim, uma conformação muito resistente das bactérias, que sobrevivem inclusive a altas temperaturas. Então, quando eu digo que um objeto está estéril, significa que ele está ausente de todos os micro-organismos. É importante a gente entender o seguinte, que não existe um grau de esterilização. O procedimento que leva um objeto a ser estéril, ele é absoluto. Então, por exemplo, eu não posso ter uma caneta que apenas a superfície dela esteja estéril, né? Toda a porção do corpo da minha caneta deverá estar sem micro-organismos, justamente porque a esterilização é um processo absoluto. Quando a gente vai para a indústria alimentícia, a gente encontra um termo denominado esterilização comercial. O que significa isso? É quando eu trato os meus alimentos enlatados, né, que são nas minhas prateleiras, para evitar o desenvolvimento de algumas bactérias, principalmente o Clostridium botulinum, que é o grande causador do botulismo. Ele ele produz uma toxina que é muito severa para os seres humanos que vão ingerir aquele alimento infectado por aquela bactéria. A gente usa de um procedimento chamado esterilização comercial, que é justamente aquecer, né, os meus alimentos a uma temperatura parcial, o suficiente para matar os esporos e o Clostridium botulinum. Mas perceba que, por exemplo, nesse procedimento não aconteceu a morte de todos os micro-organismos. Durante a esterilização comercial, eu foquei em quê? Em matar esporos e matar o Clostridium. Será que existiram outros micro-organismos que sobreviveram a esse procedimento? Bom, isso aí você consegue comprovar por um milho enlatado que você deixa na sua geladeira e ele mofa. Os fungos sobrevivem a processos assim, ok? Existem outros micro-organismos denominados prions, né, que não são nem bactérias e nem vírus, que também são muito resistentes e que é muito comum de você ler nos livros de microbiologia sobre a presença deles. Então perceba que existe uma contradição entre o procedimento de esterilização comercial e a esterilização. Justamente porque na esterilização eu falei com vocês que é um procedimento absoluto. Todos devem morrer, inclusive os esporos. E já na esterilização comercial isso não acontece. Então é só um termo que foi foi usado pela indústria alimentícia para mostrar para você que, nossa, o meu alimento está estéril. Mas não é bem assim que funciona, né? Eu foquei em bactérias patogênicas. E a gente bem sabe que aqueles micro-organismos que vão causar doença nos seres humanos, eles são bactérias mesófilas, ok? Que sobrevivem na temperatura do corpo humano, que é 37 graus Celsius. Então, quando eu elevo essa temperatura, eu procuro uma desnaturação proteica, né, uma morte desses micro-organismos. Um outro termo que aparece bastante pra gente é o de desinfecção. E eu coloquei aí para você a destruição de patógenos, com exceção dos esporos, sobre uma superfície inanimada. Olha só que interessante.
Junto com ele está o de antisepsia, que a gente vai ver que eles andam bem juntinhos, lado a lado, né? Então, desinfectar não é esterilizar. Nossa, isso aqui está desinfectado, calma aí. Esterilização é a morte de todo mundo, inclusive de esporos. E na desinfecção não aconteceu morte de esporos. Então, desinfecção é diferente de esterilizar. Um objeto desinfectado, ele não está estéril, galera. Ele está sem micro-organismos. Só que nos procedimentos que eu uso para matar os meus micro-organismos, o esporo sobrevive. Então, não é a mesma coisa que esterilização, ok? Que eu levo os esporos para o beleléu. Dentro do conceito de desinfecção, existe um conceito bem importante que eu queria falar com vocês um pouquinho sobre ele, que é o de sanitização. Quando você está no bar, lá no copo sujo, você pega o copo da cerveja, pede uma porção e come com o garfo e tudo mais. E aí, geralmente, uma pessoa da rodinha de amigos comenta: você não sabe nem como foi lavado isso. Ou seja, ele sabe que pode existir micro-organismos ali que podem vir a causar doenças nos seres humanos. Então, toda vez que eu estou no restaurante, né, e geralmente lá, gente, as práticas de lavagem, elas envolvem, por exemplo, águas em temperaturas muito altas, justamente para matar esses micro-organismos, né? Ou senão eles deixam os talheres em alguma solução de hipocloreto, de cloro, né, de boa, para matar esses micro-organismos. Quando eu uso o termo de desinfecção com o sentido de manter a saúde pública, da vigilância sanitária que vai passar lá e dar uma olhada, de fiscalizar todo o ambiente, eu uso o termo de sanitização, que é o conceito de desinfecção, só que ele é utilizado para o controle de micro-organismos em bares e restaurantes visando a saúde pública. Quando você vai lá no podrão e come uma maionese caseira e fala: meu Deus, peguei salmonela. O que aconteceu? Ah, não lavou a mão direito. Ah, fulano deve ter usado uma faca para cortar alguma coisa que estava contaminada. Entendeu? Desinfecção. Quando voltada para bar e restaurante, eu chamo de sanitização, visando a saúde pública. A antisepsia já é a mesma coisa que a desinfecção. Só que perceba que eu coloquei lá no conceito de desinfecção que eu uso sobre superfícies inanimadas. Eu uso sobre um copo, sobre uma bancada, sobre coisa desse tipo. A antisepsia não, é toda vez que eu realizo o procedimento de desinfecção, só que sobre uma superfície viva. Por exemplo, quando eu passo um álcool na minha mão, quando eu vou lá lavar a minha mão. A lavagem de mãos é um processo de antisepsia. Antisepsia das mãos. Vitor, mata todo mundo? Não. O esporo continua vivo. Agora, se eu quiser matar todos os esporos, eu vou ter que esterilizar a minha mão. E aí, como que acontece isso? Difícil, porque os procedimentos de esterilização são bem elevados pra gente. Não é à toa que existe lá a luva estéril para fazer algum procedimento cirúrgico, não é verdade? Mas a lavagem de mãos, ela não é a esterilização das mãos, ela é a antisepsia, ok? E da mesma forma que dentro do conceito de desinfecção existia um conceito extra, na antisepsia não seria diferente, tá? Existe um conceito que eu chamo de degerminização, só que ele é voltado para a remoção mecânica dos micro-organismos. Quando eu estou lá na sala de enfermagem, eu vou receber alguma injeção. Aí a enfermeira vai lá e passa o algodão com álcool sobre a minha pele. Né? Isso aí que ela está fazendo é um processo de antisepsia. Só que nesse caso ele recebe um nome especial, que eu chamo ele de degerminização, que consiste apenas na remoção mecânica. Ela sabe que ela não vai matar todos os micro-organismos que estão ali, tá? Mas ela está tentando limpar a área. Ela está tentando tirar mesmo, passando o algodão, remover algum micro-organismo que está por ali. Ok? Dois outros conceitos bacanas que a gente encontra, que a gente ouve falar, é o de biocida e bacteriostático. Tá? Vamos pensar aí num remédio. Vamos pensar numa solução, sei lá. Toda vez que eu falo que alguma solução ela é biocida, eu estou levando em consideração o sufixo cida, que significa morte. Então, por exemplo, fungicida é um matador, é um killer de fungo. Bactericida é um matador de bactérias. Agora, quando eu falo de bacteriostático, eu estou levando em consideração o sufixo estático, que significa parar ou diminuir. Eu não estou falando que eu vou matar um micro-organismo.
Eu quero, pelo menos através desse produto bacteriostático, reduzir o crescimento dele, inibir o crescimento dele. Se eu quiser matar, eu vou usar um biocida, não um bacteriostático. Beleza? Agora, para fechar aí essa parte de terminologia, o conceito de sepse e de asepsia. Galera, sepse é um termo usado para uma condição de doença, sim, de fato, né? A sepse é o quê? Infecção generalizada, muito preocupante nos hospitais, né? É à toa que tem as campanhas de incentivo de lavagem de mãos, porque a sepse ela é muito perigosa, né? E leva muitas pessoas que estão enfermas no hospital à morte. Só que a sepse ela também é um termo utilizado para falar que está contaminado, diferente de estéril, que é um termo que eu uso para falar que está livre de micro-organismos, ok? E por último, tudo isso que a gente viu até agora, que visa a não contaminação, eu chamo de asepsia. Então, por exemplo, quando eu faço a antisepsia das minhas mãos, eu estou fazendo uma técnica de asepsia, que visa a não contaminação. Sepsia, contaminação. A, prefixo de negação. Asepsia, a não contaminação. Antisepsia, para não contaminar algo que já está contaminado. Ok? Então, tudo que a gente faz para evitar a contaminação, por exemplo, o próprio processo de esterilização também é um processo, faz parte desse conjunto de técnicas que eu uso para não contaminação, correto? Então, também faz parte desse grupinho aí das medidas de asepsia. Aí, por exemplo, vimos os conceitos e agora a gente vai entender um pouquinho sobre os fatores que influenciam a ação dos agentes antimicrobianos e a taxa de morte. Meu Deus, não entendi nada, Vitor. É muito simples, gente. Quando eu falo desses fatores, eu estou querendo chamar a atenção para você que, por exemplo, será que se eu usar tudo biocida vai funcionar? Tudo biostático vai funcionar da mesma forma para todos os micro-organismos? Ou será que existe uma diferença? Então, existe diferença. E esses fatores que influenciam, né, no potencial do método microbiano, devem ser levados em consideração para a gente entender se vai ser eficaz ou não. Porque, afinal de contas, nós estamos buscando a asepsia. Então, a gente não vai usar um produto porcaria, uma coisa que não funciona para aquele tipo de micro-organismo, que vai dar uma bagunça danada para a gente. A gente está buscando uma forma de evitar a contaminação. Então, dentre os fatores que influenciam nesse potencial do método microbiano, existe o tamanho da população, que quanto maior, né, o tamanho da população inicial, maior o tempo para a eliminação da população. Isso é verdade. Né? Você tratar, por exemplo, 2 micro-organismos e tratar 1 milhão é totalmente diferente. Então, o tamanho da população, as características do próprio micro-organismo, o que eu quero falar com isso? Aí entra a parte dos esporos. Os esporos são muito mais resistentes que as bactérias gram-negativas. As gram-negativas são muito mais resistentes que as bactérias gram-positivas. Então, as características do micro-organismo também são levadas em consideração. A temperatura, né? Existem alguns agentes de controle microbiano que eles são mais eficazes em temperaturas altas. E aí, como é que eu vou usar isso numa temperatura baixa? Como que eu faço para usar esse agente numa temperatura corporal, por exemplo? A concentração do agente microbicida, sim, né? A diluição, a própria concentração dele na hora de você produzir e depois vir a usar, fazer o procedimento correto. Uma concentração errada, às vezes, tira o efeito daquele agente microbicida. O próprio álcool 70, galera. Por que o álcool 70 é muito mais eficaz que o álcool em 100%, né? O álcool absoluto? Justamente porque a concentração do agente microbicida influencia nesse controle de crescimento. E o outro, o meio onde o micro-organismo se encontra. Claro, a gente tem que levar as considerações do meio. O pH. Será que todo agente vai agir da mesma forma? Não, peraí, existe o pH. Será que ele está no frio? Será que ele está no calor? Será que ele tem muito nutriente para ele? Será que ele não come esse nutriente? Peraí, será que vai ter alguma matéria orgânica que vai interagir com esse agente microbicida? Como é que funciona?
E aí nós entramos no segundo conceito, que é o de taxa de morte. Tudo que eu estou procurando é o quê? É a taxa de morte. Eu quero a morte. Mas como que é a taxa? Como que é a velocidade de morte do meu micro-organismo? A gente já viu no primeiro conceito que o tamanho da população influencia. Então, assim, quanto maior o tamanho da população, mais demorado vai ser, não é verdade? Você não concorda comigo? Pois é. Mas tem uma coisa interessante, que igual ao crescimento lá na fase log, né, a morte também é exponencial. O que significa que, com o passar do tempo, as bactérias morrem de maneira constante. Elas não morrem todas ao mesmo tempo, né? À medida que o tempo vai passando, as bactérias vão morrendo, mas elas morrem de maneira constante, de forma exponencial, que pode ser representada por um logaritmo, ok? Esse gráfico aí, ó, ele coloca o logaritmo de 10 do número de células sobreviventes pelo tempo em minuto. Então a gente consegue perceber, olha lá, ó, essa linha pontilhadinha, ela significa uma baixa carga populacional, ou seja, poucos bichinhos, né, poucos micro-organismos. E essa outra linha toda vermelha lá, ela significa pra gente a alta carga populacional. Você pode perceber que a linha pontilhadinha, em 3 minutos, o número de células tinha chegado a 0. Agora aquela toda linha, aquela íntegra, né? Em 6 minutos, ela demorou o dobro de tempo, né, para você chegar ao número 0 de células bacterianas. Isso significa que o número populacional influencia na ação do agente bactericida. Ok? Mostrando mais uma vez pra gente o efeito do tamanho da população na ação desse agente. Aqui continua mais ou menos o que puxou do outro slide, que é só para a gente levar em consideração como que eu vou classificar os meus micro-organismos de acordo com a resistência. Então eu tenho, por exemplo, de maior resistência, que vai entrar os esporos bacterianos, eu tenho de resistência moderada, de menor resistência, e aqui no meio, aqui eu coloquei tipo uma setinha para vocês verem que sai do mais resistente para o menos resistente. De mais resistente, eu sei que existem os esporos. Os esporos foi o que eu comentei com vocês desde os primeiros, né, das primeiras aulas. Mas também existem os prions, que eu não cheguei a falar, mas que você pode vir a encontrar eles nos livros de microbiologia. Igual eu já falei, não sei se eu falei com vocês já, mas os prions eles não são nem bactérias e nem vírus, tá? Eles são formas infectantes, muito resistentes, inclusive, tá bom? E aí nós vimos, por exemplo, ó, aí as moderadas, as gram-positivas, gram-negativas. Dentro desse grupinho aí, gente, as bactérias gram-negativas, elas são muito mais resistentes que as gram-positivas. Por quê? Justamente pela presença da membrana externa, né, que é constituída por LPS, que é lipopolissacarídeo, e por porinas. As porinas, elas permitem, né, que aconteça uma seleção de moléculas para o interior da minha célula. Não é à toa que quando eu falei das porinas lá na composição das gram-negativas, eu falei que elas permitiam a passagem de alguns antibióticos. É por isso, justamente porque elas funcionam como um meio seletivo para a entrada dessas moléculas. Então, tornando as gram-negativas muito mais resistentes a alguns agentes antibacterianos do que as gram-positivas. E de menor resistência entra em outras bactérias, os vírus envelopados e etc. Quando a gente fala dos agentes de controle microbiano, eu quero saber como que eles agem, né? Eu falei com vocês, a gente viu primeiro algumas terminologias, depois a gente viu os fatores que influenciam na ação desses agentes, depois a gente viu que existe uma escala de classificação em maior resistente, moderado e menor resistente. Tá, tudo bem. Eu sei que existem micro-organismos que serão mais resistentes e outros menos resistentes. Eu sei alguns termos.
E eu sei que existem fatores que influenciam na ação desses agentes de controle microbiano. Mas como que eles agem? Então, esses agentes, galera, eles são bem heterogêneos. Por exemplo, eu vou ter agentes que vão trabalhar com a permeabilidade da membrana. Outros que vão trabalhar diretamente com a síntese proteica. Outros que já vão agir diretamente no DNA, no ácido nucleico. Por exemplo, se eu estiver falando de um agente que trabalha com a permeabilidade da membrana, eu estou falando que ele vai controlar a entrada e a saída de substâncias. Porque é isso que a minha membrana faz. Então, se eu estou agindo na minha membrana, eu vou desregular essa entrada e essa saída. Ou eu desintegro essa membrana agindo nos fosfolipídios, né? E dessa forma eu vou desestabilizar todo o meio onde o citoplasma tá, porque o citoplasma, a composição dele é diferente do meio extracelular. E a nossa membrana, ela funciona como uma barreira, garantindo que o que tem que ficar dentro, fique dentro. E o que tem que ficar fora, fique fora. Ela só permite a entrada do que é necessário, através da permeabilidade seletiva. Agora, se eu estou falando de um agente que vai agir nas proteínas, certamente ele vai causar a desnaturação, né, fazendo com que elas percam a função, que elas percam a forma tridimensional delas. Porque as enzimas, elas catalisam algumas reações. Então, por exemplo, se eu destruo alguma enzima, que também é um tipo de proteína, ok? Aquela reação não acontece ou perde a função. Né? Por exemplo, as proteínas de membrana. Imagina uma proteína de membrana que permite a entrada e a saída. A despolarização, por exemplo, é causada pela proteína lá que vai causar o batimento do flagelo. Aí a minha bactéria não consegue se movimentar, não consegue ir atrás de alimento e nem fugir de agentes que vão matar ela. Isso aí dá um probleminha para minha bactéria. E ainda influenciando nos ácidos nucleicos, que vai levar à morte da bactéria, uma vez que o DNA ele é de extrema importância, gente, né, para a manutenção da vida da bactéria. Esses aí são os 3 principais regiões de ação desses agentes de controle microbiano que a gente vai ver até agora, que a gente vai estudar a partir de agora.